Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, Atos 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós para a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Um demônio testificando que os apóstolos estavam anunciando o caminho da salvação e que eles eram servos do Deus Altíssimo. Aí eu te pergunto, irmãos, se Paulo não tem o dom de discernimento de espírito, ia fazer o que fazem muito hoje. O demônio está falando, o espírito imundo está falando, e o povo está, oh glória, aleluia, e sendo que é um espírito de adivinhação. É por isso que a palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons, porque é necessário os dons espirituais na igreja, mas tudo com ordem e decência. Se Paulo não tem a testificação do Espírito Santo, ele ficou incomodado, perturbado com aquilo. Todo dia ele passava e a mulher, esses daí anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Aí hoje, misericórdia, se as pessoas ouvissem um elogio desse sobre um homem, nem procuraria orar para ter o tal discernimento se é ele que está falando ou se é um demônio que está falando. Dizer é verdade, porque Paulo curava, Paulo expulsava demônio, Paulo era realmente servo de Deus. Mas tinha o espírito querendo ficar camuflado no meio deles. E hoje o que bem tem é isso, irmão. Espíritos enganadores no meio do povo de Deus, né? E a palavra diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E o pior é que o povo, a maioria, gosta de ser enganado. O que mais me traz espanto é isso. O povo só quer ouvir aquilo que é interessante para eles. Eu vou dar um exemplo, né? O que o espírito imundo é capaz de fazer. A mulher vai, ou o homem vai, né? O homem se engraça com a mulher do outro, ou com o marido da outra, e se envolve, né? E isso, cristão, não vou falar nem do mundo, que o mundo já é do maligno. Aí eles vão, né? Sai da igreja que eles estão, do grupo que ele pertence, e vai para outro grupo. Aí chega lá os profetas, né, irmãos? Eita, que Deus está me dizendo que essa obra é de Deus. Deus quer vocês se unindo. Deus quer vocês fazendo a obra. Esse casamento é de Deus. Aí, o que é que esse profeta está fazendo? Ele está atropelando a palavra de Deus. Porque Deus não destrói um lar para construir outro, irmão. Está entendendo? Os falsos profetas estão acabando com aquilo que Deus deixou para que as pessoas obedeçam. Jesus disse: olha, no início não era assim.
No início Deus fez macho e fêmea e disse: o homem se pegará a sua esposa e serão os dois uma só carne. Se são dois, não pode ser mais. Se são uma só carne, não pode ser mais dois. E o que é que estão fazendo? Estão acabando com a palavra de Deus. Mas Deus, ele vai querer conta de todos, que cada um vai dar conta de si. Eu estou aqui pregando a palavra. Não estou julgando ninguém. Julgamento é quando supõe o motivo que levou a pessoa àquilo. Mas eu abrir a palavra de Deus, eu falar sobre a palavra de Deus, isso não é julgamento. Estamos falando do caminho apertado, do caminho estreito e o caminho largo. E aí o que acontece, irmãos? O que é que está acontecendo hoje? O povo está dando ouvido mais a quem? Aos tais. Aos tais. Se Jesus falou que não pode ser mais dois, como é que eu vou dizer que pode ser? E Jesus não estava falando para pessoas ignorantes que não conheciam a Deus. Ele estava falando para pessoas que seguiam a Deus. Foi quem perguntou a Jesus, foi pessoas que seguiam a Deus. Então o crente, ele tem que entender, ele tem que saber que casamento é coisa séria. Ele não é ignorante, porque ele não é mais inocente. Para Deus perdoar o pecado, você tem que largar o pecado. É o que confessa e deixa. Aí como é que Deus vai perdoar você, ou qualquer quem que seja, se você está com o marido da irmã, ou com a esposa do irmão? Olha o que Deus disse através de João Batista. Foi o que ele disse para Herodes. Foi o que ele disse para Herodes. Chegou para Herodes e disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E isso custou a cabeça dele. Está entendendo, irmão? O profeta de Deus, ele não vai ficar preocupado com essas coisas, se vão retaliar ele, se vão chamar ele de sei lá o que, ou fazer o que com ele. Ele vai falar o que Deus está mandando na sua palavra. Não te é lícito. E por que João disse a Herodes que não era lícito? Levítico 18. Abra a Bíblia em Levítico 18 e vai estar lá todo tipo de casamento abominável e ilícito diante dos olhos de Deus. Abra a sua Bíblia, Levítico 18, e você vai ver. Então João estava mandando ele lembrar da lei que está escrita em Levítico 18. E entre elas, que o homem não pode descobrir a nudez da esposa do seu irmão, porque é a nudez do próprio irmão. Então, irmãos, o que é que acontece? Está tudo virando um coquetel de pecado no meio do povo. Mas o Senhor vai cobrar. E quando a conta chegar, eu espero que cada um de nós esteja se arrependido de nossas fraquezas. Eu falo nós em geral, irmãos, porque somos humanos. Somos humanos. Certo? Todo mundo tem suas fraquezas. Mas nós temos que fortalecermos para que essas fraquezas não nos vençam e Jesus não volte e nos encontre fraco fazendo a vontade do maligno. Fuja disso. Lute contra isso. Não despreze a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus e Deus vai honrar a tua vida na terra. Amém?